Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro. Nesse encontro a gente vai bater um papo sobre como você pode se preparar para o concurso do TJ do Amapá, em especial para o cargo de administrador, né? Analista judiciário, especialidade em administração. Então vem aqui comigo porque a gente vai te mostrar só o ouro, né? Quais são os conteúdos mais relevantes, como a FGV gosta de cobrar o conteúdo de administração e te apresentar também um roteiro para você estudar de maneira estruturada para esse concurso. Beleza? Então vem aqui comigo, vamos começar aqui de forma bem direta, bem objetiva, sobre tudo que você precisa saber sobre esse edital. Primeiro ponto, né? O edital foi publicado dia 31/10, né? Agora, essa semana em outubro, né? Prova 24 de março de 2024. A prova de analista vai ser pela manhã e a prova de técnico pela tarde. Então você pode sim se candidatar a mais de um cargo, né? Lembrando que o cargo de técnico exige apenas nível médio. Então é ainda uma possibilidade muito interessante caso você não possua nível superior. É diferente dos tribunais federais que já exigem para o cargo de técnico nível superior. TJ do Amapá, você ainda consegue concorrer para o cargo de técnico apenas com o nível médio. Outro ponto importante, gente, prova marcada para o final de março, ou seja, temos muito tempo de preparação, nenhum tempo a perder, é verdade, mas temos aí um tempo razoável para você chegar voando na prova, tá? Voando mesmo, inclusive para o cargo de analista judiciário, especialidade de administração. Por quê? Porque, como a gente vai detalhar a seguir, né, o conteúdo não foi muito grande. Na verdade, dá para você vencer tranquilamente todo o edital ponto a ponta, desde que você comece a se preparar agora, né? Também não dá para desperdiçar tempo, tá bom? Outra informação importante sobre as inscrições, elas começam dia 13 de novembro e vão até dia 21 de dezembro, né? Por favor, não deixa para fazer a inscrição depois, né? Porque às vezes você se inscreve, esquece de pagar o boleto e aí chega lá no dia da prova, não consegue fazer a prova. Claro, por quê? Porque você não pagou o boleto. Então, resolve logo isso. Se você for fazer o concurso do TJ do Amapá, decide isso logo e aí já anota na sua agenda. Vou fazer a inscrição no primeiro dia 13 de novembro, pagar o boleto e vou lá fazer a prova porque eu quero ser aprovado. Então, resolve logo isso. Beleza? Remuneração, uma remuneração bem interessante, uma remuneração aí que faz bastante sentido para a maioria das pessoas, né? Cargo de nível médio, cargo de técnico, a remuneração é de 6.539, de analista 8.508, né? Para trabalhar no TJ, um ambiente de trabalho muito bom, a gente sabe que tem recesso forense, né? Se você não sabe, dia 20 de dezembro a 6 de janeiro é como se você tivesse umas férias, né? Todo tribunal é assim, né? Eu trabalhei 5 anos na Justiça Federal, então posso te dizer, de cadeira é muito bom, o clima de trabalho é muito bom, as condições de trabalho são muito boas, né? Os equipamentos, tudo é muito bom e você tem como se fosse uma segunda férias por ano, que é o recesso forense. Então é muito interessante, vale muito a pena você ficar atento a esse concurso, beleza? Sobre as vagas, né? Vamos falar aqui um pouco sobre as vagas. As vagas para nível médio, para o apoio especializado são 4 vagas, para o apoio aí na área judiciária e administrativa são 10 vagas, né? Só que você sabe, né? As bancas organizadoras, desde que a evolução da jurisprudência foi no sentido de que a candidato aprovado dentro do número de vagas tem o direito subjetivo à nomeação, o que aconteceu? Os editais colocam pouquíssimas vagas, mas a expectativa é que haja um número bem maior, bem mais significativo de nomeações. Então não se iluda, são só 10 vagas, são só 4 vagas, não vou fazer o concurso. Não vai com essa mentalidade. A tendência é que tenhamos aí um bom número de nomeações na prática. O que você tem que fazer? Estudar certinho e colocar seu nome na lista. É esse o objetivo. Beleza? Então são essas vagas para técnico. Vamos ver agora para o cargo de analista judiciário, aí por especialidade, administração 1 vaga, assistência social 2 vagas, biblioteconomia 1 vaga, contador 6 vagas, controle interno 4 vagas, estatística 1 vaga, pedagogo 1, psicólogo 1, tecnologia da informação 2, enfim, tem vários cargos aqui. Vou chamar a atenção para o cargo de analista de administração, porque a gente vai detalhar naturalmente os assuntos aí, porque sou especialista em administração para concursos, então é justamente sobre isso que a gente vai tratar. Outro ponto importante aqui, ainda sobre a análise do edital, como está distribuída a pontuação dentro das provas. Isso é crítico para você definir sua estratégia de provas, então a gente tem que ter atenção nessa tabelinha aqui, ó.
teremos 80 questões, né? 80 questões aqui especificamente para analista judiciário, ok? Pois bem, essas questões estarão distribuídas em 3 grandes grupos. Língua portuguesa, com 25 questões, vai responder por 31% da prova, né? Então, um percentual significativo para a língua portuguesa. Outro bloco, legislação específica, noções de direito constitucional e administrativo, com 15 questões. E aí, o mais importante, o carro-chefe, aquilo que vai fazer a diferença na sua aprovação, é justamente os conhecimentos específicos que sozinhos vão responder por 50% da sua nota final. Então, claro, é esperado que você mande muito bem nos conhecimentos específicos, né, para o cargo de analista judiciário. Marcelo, o que consta nos conhecimentos específicos? É um conteúdo muito difícil, um conteúdo muito extenso? Não, gente, por isso esse concurso é tão interessante, porque o conteúdo ele está plenamente possível, ainda que você não tenha uma base muito sólida em administração. Marcelo, não estudo administração desde a faculdade, estou começando a estudar agora para concursos. Consigo chegar competitivo? Sim, desde que você leve a sério. Você tem, primeiro, um bom tempo para se preparar. A prova vai ser só dia 24 de março e temos aí um conteúdo tranquilo, um conteúdo clássico da área administrativa, sem muitas dificuldades. E mais do que isso, temos uma banca organizadora super tradicional, né, que é a Fundação Getúlio Vargas, o que nos permite mapear muito bem o que ela gosta de cobrar, o que não é tão relevante para a FGV. Então, sim, dá para você chegar muito competitivo, desde que, repito, você comece a se preparar, comece a levar a sério hoje. Você quer ganhar R$ 8.500 todo mês, pingando ali, quer ter recesso forense, né? Todos os benefícios de trabalhar no judiciário? Então, leva a sério essa preparação, muda a sua vida, muda da sua família, levando a sério, começando a estudar hoje, beleza? Então, olha o conteúdo aqui. Conteúdo de TGA, começa a teoria da administração e das organizações. Gente, isso é TGA, tá bom? E aí vem para o conteúdo mais introdutório de administração, eficiência, eficácia e efetividade, papéis do administrador. Papéis do administrador é sempre um conteúdo muito cobrado pela FGV. A FGV tem paixão sobre isso, né? Aí vem para as funções da administração, planejamento, organização, direção e controle. E aí entra na função de organização, depois na função de controle. Planejamento estratégico, gestão da qualidade, gestão de projetos, gestão de pessoas. E aí ele detalha alguns processos de gestão de pessoas. Treinamento e desenvolvimento, gestão do desempenho, motivação, cultura organizacional, liderança, comportamento de grupo, né? Conteúdo muito clássico de administração mesmo, tá bom? E aqui no final ele coloca uma parte de administração de recursos materiais, que ele chamou de gestão de estoques e materiais. Perfeito? Então é um conteúdo muito tradicional, um conteúdo que está sempre presente em provas, então de modo que se você se prepara para o TJMAP, além de chegar competitivo nesse concurso particular, você naturalmente vai estar se preparando para vários outros concursos, inclusive para o concurso nacional unificado, né? O maior concurso da história, que deve ter o edital publicado em dezembro. O fato é, você tem que começar a levar a sério. Quer ganhar bem, quer mudar a sua vida e a da sua família? Leva a sério, pega esse concurso aqui, mergulhe, estuda para valer, porque tenho certeza que é uma excelente oportunidade, beleza? Falamos aqui brevemente sobre o conteúdo, né, de maneira geral do edital. O que a gente vai detalhar agora? A gente vai falar um pouco sobre a banca organizadora, como essa danada da FGV, ela cobra o conteúdo de administração. Perfeito? O que você tem que saber sobre a banca organizadora? Primeiro ponto, a FGV ela gosta de questões mais contextualizadas, então ela conta uma historinha. É diferente do Sebrasp, por exemplo, que ele pergunta qual é o conceito de eficiência? Eficiência é ou assinar a alternativa correta acerca dos conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. E aí você tem que assinalar a alternativa que descreve o conceito de eficiência. A FGV ela tem uma abordagem um pouco diferente. Ela contextualiza mais as questões, ela coloca uma historinha. Por exemplo, durante a aula de uma renovada faculdade de administração de empresas, localizada na Bahia, foi proposto, então ela conta uma historinha, ela pede para você avaliar como aquele conceito se aplica àquela situação. Então é uma cobrança que vai além da cobrança meramente decorativa, né? Você tem que entender, você tem que interpretar os conceitos. E é por isso que eu recomendo fortemente que você se prepare por meio de um material, por meio de um conteúdo direcionado para a Fundação Getúlio Vargas. Não dá para você adotar a mesma abordagem para a FGV daquela que você adota para a Sebrasp ou outras bancas organizadoras. É diferente, inclusive porque a FGV ela também adota
autores específicos, autores diferentes, né? Ela adota na parte de TGA, que a gente viu, né, que é um conteúdo específico aí do edital, ela adota a professora Alqueta Pessi, o professor Felipe Sobral, e ela adota vários livros de coleção própria, né? Que são esses livrinhos aqui, ó. Até trouxe um exemplo. São livros publicados pela própria FGV, livros curtinhos, né? E que ela fundamenta suas questões desse livro. E por que é importante entender isso? Porque isso muda muito a forma de elaboração das questões. Tem gente que estuda administração, né? Estuda administração com base, por exemplo, do Hidalberto Cavenato. Hidalberto Cavenato é um excelente autor, só que ele é um autor utilizado para formular as questões do Sebrasp. Então, muitas vezes, o que o Hidalberto Cavenato defende entra em contradição com o que os autores da FGV defendem. E aí, o que você tem que levar para a prova? O Hidalberto Cavenato ou os autores da FGV? Adivinhe só, você tem que levar os autores da FGV. Por isso, reforço, é importante você estudar por materiais direcionados para a Fundação Getúlio Vargas. É diferente, gente, é diferente. Tem muito concurseiro bom, muito aluno bom que reclama da disciplina de administração, porque diz, Marcelo, é uma disciplina muito subjetiva, é uma disciplina muito... Pô, depende muito da visão do autor. E isso é verdade, tá? A administração é uma ciência social, então é natural que tenham ideias, perspectivas diferentes. Só que em concursos públicos nós temos que ter uma abordagem muito pragmática. A gente tem que considerar como correto aquilo que a banca organizadora considera como correto. E aí a gente tem que entender, a gente tem que levar para a prova os autores que a banca adota. Se a gente faz isso, fica muito fácil acertar as questões. A gente consegue reduzir drasticamente esse subjetivismo inerente à disciplina. Então é por isso que eu estou te dizendo, estude por materiais direcionados para a Fundação Getúlio Vargas, né? Não é a mesma coisa, perfeito? Então são conteúdos, né, muito típicos da FGV, esse estilo de cobrança, utilizando autores próprios, né, e questões mais contextualizadas. Outro ponto importante que você, mapeando as provas da FGV, entendendo os editais, você percebe claramente que a FGV ela extrapola a literalidade do edital, né? Marcelo, como assim? Muitas vezes o que acontece? Ela coloca no edital, por exemplo, planejamento estratégico, né? Inclusive no edital do TJ ela faz isso, né? Planejamento estratégico. O que ela cobra nesse assunto? Ela cobra não só o conceito, os tipos de planejamento, mas as ferramentas também. E aí muitos alunos não sabem disso. E aí eles leem o edital planejamento estratégico, aí querem estudar só o conceitozinho de planejamento estratégico. Chega lá na prova, se surpreende, não sabe, né, como resolver uma questão porque não estudou aquele ponto. E eu vou te mostrar isso na prática. Ó, essa prova aqui da Câmara Municipal de Aracaju. Aqui tem um conteúdo do edital, né? E aí, quando foi ver a prova, o que aconteceu? A FGV, ela formulou uma questão, ó, importante ferramenta para priorização de problemas. E aqui listou 5S, GUT, matriz BCG, reengenharia, avaliação incremental, né? No caso, a resposta seria matriz GUT. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Se você for olhar no edital, em nenhum momento ele fala sobre matriz GUT. Em nenhum momento ele fala sobre reengenharia, ele fala sobre matriz BCG, sobre avaliação incremental, sobre 5S. Não, em nenhum momento ele faz isso. Então, por que a FGV ela cobrou esse conteúdo, essas ferramentas de planejamento, se no edital não consta ferramentas de planejamento? Aí está a interpretação extensiva que a FGV faz. Ao ela inserir o tópico planejamento, ela inclui questões sobre todas as ferramentas de planejamento. Ela vai além da literalidade do edital. Então, de novo, você tem que conhecer a sua banca. Não basta você olhar para o edital. Você tem que saber como a FGV, na prática, cobra o conteúdo. E na prática, quando ela coloca o tópico do edital planejamento ou planejamento estratégico, ela cobra também as ferramentas necessárias para eu fazer esse planejamento estratégico, tá bom? E isso acontece bastante. Muito candidato bom se surpreende. Marcelo, eu não acho que deveria ser assim. Eu acho que se a banca quer colocar as ferramentas de planejamento, ela deveria listar lá no edital. Olha, eu acho também que esse seria o mundo ideal, né? Eu acho que o edital ele deveria transmitir melhor a cobrança, só que na prática não é isso que acontece. Então a gente tem que entender a banca, as peculiaridades dela e se preparar para atender essas peculiaridades, ou aquilo que a banca cobra. Por quê? Porque é isso que vai te diferenciar do seu concorrente. Perfeito? Outro ponto fundamental que você aí que está estudando para o TJ Amapá precisa saber. Você tem que conhecer o top 5 de administração. A administração, né, os conhecimentos específicos de modo geral,
é uma parte muito extensa, é um conteúdo muito extenso. Poxa, Marcelo, tem um bom tempo para se preparar para o TJ Amapá? Sim, você tem um bom tempo para se preparar. Mas é possível, ainda que você estudando certinho, você tenha que fazer algumas priorizações. Não dê tempo de estudar tudo, né? E aí, o que você vai priorizar? É exatamente isso que eu vou te mostrar. O top 5, ou seja, os assuntos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas, numa análise aí dos últimos 5 anos de questões. Vem aqui comigo, ó. O assunto mais cobrado até hoje pela FGV, planejamento. Segundo assunto, gestão da qualidade, motivação, função de organização, a parte de estrutura organizacional e liderança. Então esses 5 assuntos aqui são assuntos críticos, todos eles constam no seu edital do TJ do Amapá. Então você tem que ter uma atenção especial, um carinho especial. Marcelo, quais são aqueles assuntos que eu não posso deixar de estudar? Pois bem, exatamente isso que eu estou te mostrando. São exatamente esses tópicos, né, esses assuntos que você tem que dominar, beleza? Então, como eu estudo para o TJ do Amapá? Pois bem, eu vou te dizer o que eu faria, tá, na sua posição para o TJ. Eu, primeiro ponto, estudaria teoria de forma direcionada para a FGV. Não utilizaria um material genérico, material requentado, material que é apresentado para todas as bancas. Não faria isso. Por quê? Porque a FGV ela tem uma cobrança peculiar, ela utiliza autores específicos. E aí, muitas vezes, se você for estudar pela doutrina do Hidalberto Cavenato, você vai acertar todas as questões do Sebrasp, mas vai errar as questões da FGV. Então você tem que estudar para um material que seja direcionado, inclusive a teoria para a Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Repito, é diferente. Estabeleceria metas diárias de estudo. Olha, eu vou estudar tantas horas, né? Ao final de uma semana eu tenho que ter essa carga horária de estudo, tenho que resolver tantas questões. Esse estabelecimento de metas é muito importante, né? Faria revisões periódicas e, claro, resolveria muitas questões da Fundação Getúlio Vargas. Fazendo isso, essa é uma receita de bolo infalível. Você vai mandar muito bem na sua prova. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque ao longo da minha trajetória fui aprovado em vários concursos, né? Analista judiciário da Justiça Federal, do TRT11, né? TRF1, para auditor foi aprovado 3 vezes, né? Auditor governamental do Piauí, auditor do Estado do Mato Grosso, auditor fiscal de Cuiabá, enfim, tem um mundo de aprovações e sempre foi me preparando dessa maneira, né? E aí, justamente pegando tudo que eu aprendi, a gente estruturou um curso, né? Que na verdade é muito mais que um curso, eu costumo dizer que é uma formação, porque eu te apresento não apenas todo o conteúdo necessário de conhecimentos específicos, com uma abordagem 100% voltada para a FGV. Você percebe nas aulas que eu o tempo todo falo, ó, a Fundação Getúlio Vargas, ela cobra desse jeito aqui. Eu não fico requentando o material, como a maioria dos cursinhos faz, né? Dizendo assim, ó, o que normalmente os cursinhos fazem? Faz um bloco geral de teoria e aí o máximo que faz é um bloco de questões daquela banca. Não é essa a proposta do nosso curso faixa preta, né? Nossa proposta é o quê? Desde a teoria eu já volto para a banca, por isso durante as aulas eu falo o tempo todo Fundação Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas. Por quê? Eu já estou elencando aqui os autores, o tipo de questão que você tem que saber para acertar as questões da FGV. Então, é isso, né? Então, se você quer seguir essa metodologia com uma abordagem de teoria direcionada para a Fundação Getúlio Vargas, com revisões estruturadas e já estabelecidas lá no curso, eu vou te mostrar aqui o curso, aí você vai entender. Lá no curso a gente faz as revisões juntos, a gente tem deixa eu te mostrar aqui, ó. A gente tem o conteúdo, esse aqui é o curso que está prontinho já, várias aulas postadas, você já consegue se preparar para a preparação faixa preta do TJ do Amapá. Primeiro tópico do edital, né? Conceitos básicos de administração. Aí você vai aqui, ó, vou estudar os conceitos básicos, depois eu vou para eficiência, eficácia e efetividade, funções da administração, papéis do administrador. Então você tem aulas completas, sempre com uma abordagem voltada para a FGV. Poxa, avancei no conteúdo. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão juntos. Ó, estudei conceitos básicos, estudei as etapas, né, do planejamento estratégico, exatamente como consta no seu edital. E aí a gente vai para a revisão. E aí na revisão o que nós vamos fazer? Baterias de questões juntos, né? Questões todas comentadas aqui. Eu vou abrir com você para você dar uma olhada. Ó. Tem a lista de questões,
para você ir praticando todas as questões da FGV. Não é material requentado, é material voltado para a sua preparação, né? E aí a gente vem comentando cada uma das questões, né, sobre eficiência, eficácia e efetividade. Você pode fazer seu comentário, as suas observações, né? Fiz isso, vou para a próxima bateria de questões, vou para funções da administração, que é outro tópico aí do TJ. E aí, o que vai ter? Mais uma bateria de questões, todas comentadas, com gabarito, né? Então, isso é a revisão. A gente estabelece uma revisão juntas. Então, você não tem que ficar se preocupando, Marcelo, como eu reviso? Quando eu reviso? Não, já está tudo ordenado. Aulas, em momentos estratégicos, nós fazemos a revisão juntos e ao final nós intensificamos sua preparação com uma revisão final, né, com simulados e muitas questões. Isso está tudo aí na estrutura do curso, você só tem que seguir, ó. Estuda, avança, avança, faz revisão, avança, avança pelo conteúdo, faz revisão, avança no conteúdo, faz mais revisão, avança, revisão, né? E aí a gente chega na revisão final. Então tá tudo estruturado. O que você vai fazer? Você vai seguir passo a passo e contar com todo o meu apoio, toda a minha tutoria ao longo da sua jornada de preparação. E eu não estou sozinho nesse projeto, estou aí com o especialista Douglas Schneider, porque ele é professor especializado em administração de recursos materiais. Então, sempre dentro da lógica de entregar a melhor preparação para você, eu tenho a humildade de reconhecer, poxa, a administração de materiais tem um cara que é melhor do que eu. O que eu vou fazer? Vou ficar reclamando, né? Vou buscar parceria com ele. E eu chamei o Douglas. Douglas, eu sei que você manja muito de administração de recursos materiais. Você é especializado nisso. Vamos fazer um curso top para o TJ Amapá? Ele aceitou. Então, na parte de gestão de estoques e materiais, você vai perceber aqui, deixa eu te mostrar, né? Que é o professor Douglas Schneider, que vai vencendo cada um dos tópicos com você de administração de materiais. Então, em resumo, você tem tudo que você precisa para chegar voando ali nos conhecimentos específicos para o cargo de analista judiciário, a especialidade de administração do TJ do Amapá. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa análise do edital, espero que você se torne nosso aluno. A descrição do curso eu vou deixar aqui, o link, melhor dizendo, do curso eu vou deixar na descrição desse vídeo. Então, confere lá, tira suas dúvidas e aí vai ser um prazer fazer parte da sua jornada para aprovação nesse concurso do TJ do Amapá, a exemplo dos vários alunos que eu tive aprovado no concurso do Senado, da Receita Federal, né? Tenho certeza que juntos a gente vai ter também muito sucesso no projeto do TJ do Amapá. Beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!